Continuamos agora a análise do significado político das manifestações públicas de rejeição ao governo Dilma, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandre. A tensão política elevada adquiriu contornos de crise estimulada por protestos, vaias e a ampliação do clamor das ruas. Hoje entrevisto o cientista político Aldo Fornazieri, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Obrigada, professor. Obrigado, Lê. Mas, professor, quero começar exatamente. A presidente Dilma mostra ter uma estratégia com táticas claras para o enfrentamento desse momento tão hostil a ela? Eu acho que não. Eu acho que foram cometidos uma série de erros, por exemplo, desde a disputa para a presidência da Câmara, ela deveria ter se aliado ao PMDB, não se aliou, constituiu um núcleo de governo sem a presença do PMDB e aparentemente ela está afastada com um certo alinhamento da própria governança do país. Então eu acho que ela não tem demonstrado uma estratégia. O próprio discurso de domingo, no momento em que 2 dias antes é publicada a lista e o foco poderia ficar sobre o Congresso, ela se apresenta na TV e chama novamente o foco em cima dela. Eu acho que isso demonstra uma falta de estratégia. Essa questão do conteúdo da fala oficial do domingo, que houve aquele panelaço, a gente vai falar já dele, mas o senhor entende que faz parte dessa atitude de defensiva em que a presidente se colocou e nessa defensiva quase que ela assume uma posição de confissão de culpa? Foi uma tentativa, eu acho que foi uma tentativa equivocada, exatamente pelo momento político, e eu acho que a ocupação de uma rede nacional de TV não é a melhor estratégia, ainda mais com um discurso fraco e equivocado como foi, para tentar enfrentar o problema do baixo apoio popular. Nesse sentido, é que se vê uma falta de estratégia do governo. Professor, naquele domingo houve o tal do buzinaço, panelaço, as pessoas que saíam às janelas em 12 estados no Brasil e houve aí também uma interpretação que isso era manifestação de burguesia, que eram os coxinha, os barriga cheia que estavam protestando. Que análise o senhor faz? É um fato assim irrelevante ou tem um significado que merece consideração? Tem um significado que merece consideração. Veja, é verdade que as manifestações ocorreram nos bairros mais ricos das cidades. E também eu acho que as manifestações não foram tão intensas como se tentou, ao menos, atribuir. Então, mesmo assim, quer dizer, há um setor da população que está bastante descontente e uma manifestação desse tipo, ela cria uma polarização na sociedade. Então, atribuir apenas a ideia de que é uma parte da burguesia, eu acho que é um equívoco de análise. A presidente tem condição de sair da tal defensiva e ela vem sendo até cobrada a apresentar uma agenda propositiva que garanta a ela o desarme das armadilhas que estão sendo colocadas no caminho? Veja o seguinte, esse ano vai ser um ano muito difícil e eu acho que a única saída do atual governo é uma saída econômica dada a grande crise política que existe. E no que consiste a saída econômica? Consiste em a Dilma liderar o processo de ajuste fiscal, porque somente o ajuste fiscal terá condições de recolocar o crescimento econômico. E ela está com força política, prestígio e credibilidade para essa liderança? Eu acho que ela tem que defender o ajuste fiscal, ela tem que se colocar como líder. Qual que é o problema? O problema é que nem todas as medidas vão ser aprovadas no Congresso, dada a certa desarrumação da base congressual. No entanto, o governo tem mecanismos que não dependem necessariamente do Congresso para fazer um bom ajuste. E é nisso que ela tem que apostar. Fora disso, eu não vejo como o governo se recuperar. Professor, essas manifestações todas, esse clima de hostilidade direcionado à presidente Dilma, isso é direcionado à pessoa dela? Ou isso é decorrência de um antipetismo crescente que vem vindo desde o escândalo do Mensalão? E as eleições mostraram que realmente é um sentimento que se amplia, considerando o resultado dos votos. Veja o seguinte, eu acho que são as duas coisas somadas. Há uma rejeição à pessoa dela
E também há um forte antipetismo que se alastra. Agora vamos ter duas manifestações, e eu acho que as duas manifestações são democraticamente legítimas, no entanto, as duas são esquizofrênicas. Por quê? Porque na manifestação de sexta-feira, vamos ter a defesa da Petrobras, o apoio à Dilma e também a crítica à política econômica da Dilma. Então, isso é uma esquizofrenia de aliados da Dilma. E no domingo, o que vamos ter? O PSDB insuflando e apoiando oficialmente a manifestação, onde se pede impeachment da Dilma, onde se pede o golpe, e o PMDB não assume o impeachment. Também há uma esquizofrenia por parte do PSDB. Então, o que se vê é uma desorientação. O resultado dessas manifestações, que o senhor diz que tem esse conteúdo aí esquizofrênico, poderá ser um sinalizador mais consistente da gravidade do momento? Eu acho que é sinalizador. No entanto, quer dizer, eu acho que a responsabilidade dos políticos agora é sentar na mesa não para apoiar o governo ou deixar de fazer crítica, mas buscar uma saída. E a saída nesse momento aqui, além da saída econômica, passa pela busca de uma reforma política, onde governo e oposição têm a responsabilidade de chegar a um consenso mínimo em torno da reforma política. Mas nesse clima o senhor acredita que isso seja possível? Eu acho que... Que haja a chance até de um... Isso para encerrarmos a entrevista, a chance de um pacto, como já se chegou a falar, a PSDB aceitaria? Ou a polarização PT-PSDB é tal que não dá sequer para pensar na possibilidade dessa união? Veja o seguinte, quer dizer, não vai haver reforma política no país se não houver o pacto. Por exemplo, o PSDB defende o voto distrital, o PMDB o distritão e o PT o voto em lista fechada. Quer dizer, se esses três partidos não chegarem a um consenso mínimo, não vai haver reforma política. E a reforma política não é nem a favor e nem contra o governo, nem a favor e nem contra a oposição. Por isso que tem que se chamar os partidos à responsabilidade para encontrar um caminho que é um caminho para o país. Muito obrigada. Uma boa noite, professor. Gambeira.